Bom dia, tudo bem com vocês? Ai, gente, vocês são assim? Eu tô aqui super entusiasmada. Além do dia tá lindo, né? Quando eu tô fazendo, né, aquilo que eu gosto, eu me sinto tão plena, me sinto tão alinhada com o fluxo da vida e poder hoje, né, com um dia lindo assim. Depois, se der, eu dou uma saidinha ali fora. Meu jasmim tá cheio de flor, então tá super perfumado. E eu tô aqui depois de uma semana de uma pausa, né, que a vida me propôs, porque quebrou meu note, então eu não pude trabalhar, né, na edição de texto, colocando os textos aqui no canal ou então na página. Então a vida me trouxe essa pausa, eu aceitei, um pouco relutante, porque eu sou dessas que tem uma certa dificuldade de aceitar as pausas, mas vamos lá, vamos aprendendo com a vida. Pausei e agora estou retomando, mas eu fico muito, né, satisfeita, me dá um prazer muito grande de estar aqui. E hoje, então, como eu havia já anunciado, eu tive a ideia de fazer um jogo bem interessante aqui com vocês usando o tarô. A ideia surgiu a partir de um vídeo que eu fiz, acho que já há umas 2 semanas, que falava sobre as faces e as fases do feminino. Então, eu pensei em elaborar algumas conversas nossas aqui para ir cada vez mais nos aprofundando, né? E pensei no tarô, então, como um objeto para essa reflexão e como instrumento de autodescoberta, né? Eu vou trabalhar com as 4 rainhas do tarô, né? São personagens da corte, cada uma de um reino. E vamos ver, né? Eu vou colocar as cartas aqui, as 4 rainhas. Vou pedir que você escolha uma delas e aquela que sair, você vai estar em sintonia com a energia dela. Então ela te traz um desafio, um aprendizado. Eu vou falar um pouco também da distorção dela, né? E com todas essas dicas você se sintoniza com essa energia. É lógico que a gente não fica fixa em uma das energias, em um dos arquétipos. Isso é o saudável. Inclusive quando a gente está muito cristalizada num determinado arquétipo, seja ele qual for, é hora da gente fazer uma pausa e entender por que parou ali, né? É importante ficar num arquétipo no tempo que ele está nos ensinando, trazendo as lições deles. Aprendemos, vamos seguir o fluxo da vida, tá? O que eu quero contar para vocês a respeito das rainhas? As 4 rainhas, apesar de cada uma delas pertencer a um reino, como elas são rainhas, as rainhas são regidas pelo elemento água. E isso as coloca em contato direto com os sentimentos. O reino das águas, as águas, é o elemento que nos associa, que fala do sentir, né? Da fluidez. Então, as rainhas todas trazem esse elemento. E é na parceria do elemento água com o reino aonde essa rainha reina que dá a característica peculiar de cada uma delas. Vamos ver quem é que está aqui. Então, ó, a gente tem a rainha de ouros, né? Ela é a rainha do reino da terra, da matéria. O elemento dela é a terra e tudo aquilo que é material. Então, o corpo, os ossos, no nosso corpo, mais especificamente ossos, dente, tudo aquilo que é duro, que é mais denso, né? Trabalhos, né? Mais trabalhos manuais. Então, tudo isso é regido pela rainha de ouros, que é a rainha do reino da terra. A gente tem a rainha de copas, então essa daqui, ó, é água com água, né? Ela é uma rainha, então ela é água e ela reina no mundo das águas. Copas é o reino das águas, é o reino do sentimento, do fluir. No nosso corpo representa os líquidos, todos os líquidos, na terra também, né? Os mares, os rios. É isso que ela rege, é aí que ela tá em sintonia, né? Vamos lá. A rainha de espadas. Então essa rainha, ela reina
no A, no elemento. O elemento dessa rainha é o elemento A. Então, o vento, né? A brisa, o vento nas suas diversas características, o ar, né? Que a gente respira, e ela está relacionada ao intelectual, à linguagem, no nosso corpo, aos espaços vazios, né? Onde é possível ter o pulmão, então tudo aquilo que é oco, né? O espaço, né? Dentro dele é relacionado ao ar, no nosso corpo isso. E também muito relacionado ao nosso mental, ao nosso aspecto mental, né? E a rainha de paus, né? Ela reina no fogo, o elemento dela é o fogo. Em nós, ela tá, nos seres humanos, ela está relacionada, né? No mundo, à espiritualidade, né? A sexualidade, espiritualidade e sexualidade, apesar de, com o tempo, elas terem sido dissociadas e colocadas até como opostas, eles são extremamente, eles são a mesma coisa, eu diria isso. Sexualidade e espiritualidade são a mesma coisa, apesar de toda a dissociação histórica que foi sendo realizada ao longo do tempo. Bom, minhas queridas e meus queridos, porque essa tiragem também pode ser feita pelos homens, né? O aspecto feminino, ele não é só da mulher, ele é uma energia que está no mundo, na natureza, em nós seres humanos, do mesmo jeito que o masculino. E é o equilíbrio dessas forças que nos faz agir de uma forma saudável, produtiva, gostosa, e é atrás desse equilíbrio que a gente está o tempo inteiro. Então agora eu vou, mesmo que elas sejam poucas cartas, eu vou embaralhar as nossas rainhas e vou pedir para você começar a se conectar. Ó, eu vou colocar aqui as 4 cartinhas e vou numerá-las para você. Será que você vai ver? Eu já te mostro. 2, 3, 4. Ó, aqui você pode ver a primeira, 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver se eu puser aqui. Se você me vê, acho que vê as cartas. Aqui. Acho que agora tá bom. Então eu vou pedir para você fechar o teu olho. Faça uma inspiração bem profunda e solta o ar. Uma segunda inspiração profunda e solta o ar. Uma última inspiração profunda que te conecta com o centro do seu eu, com o seu eu mais sabido. E agora eu vou pedir para você, com as suas palavras internamente, que você faça um pedido para esse eu superior teu, para que ele te oriente, te direcione para aquela carta da rainha que nesse momento se sintoniza mais com a energia que você está vibrando. Peça também a esse eu superior que ele te deixe de coração e ouvidos bem abertos, para que você possa compreender profundamente as mensagens do oráculo e principalmente que você saiba manifestar, né? Nós estamos num momento onde muitas informações estão disponíveis, isso é bom, mas ao mesmo tempo nos traz um desafio de cada vez mais nos apropriarmos dessas informações e vivenciá-las. Então peça isso, que após ouvir, que você possa colher essas informações no teu coração e vivenciá-las. Isso. Abra os seus olhos quando sentir. Muito bom. E escolha a 1, a 2, a 3 ou a 4. Eu embaralhei, então eu não sei qual rainha vamos encontrar. Eu vou falar delas com você agora. Isso, escolheu? Ótimo. Então, a primeira rainha
é a nossa doce e querida Rainha de Copas. Ela é água sobre água. Essa rainha é extremamente sensível. Essa rainha, ela é muito intuitiva e empática. E essa pode ser a sua grande qualidade ou a sua grande perdição, a sua grande sensibilidade e empatia, né? Essa rainha, ela tem uma capacidade de se colocar no lugar do outro com muita facilidade. Ela chega no ambiente, quando você está na energia dessa rainha, você chega no ambiente e rapidamente você consegue perceber, né, a energia que está vibrando ali. Né? Você consegue entender os sentimentos mais profundos das pessoas que estão junto com você, você se emociona, né? Qual é, né, a grande perdição dessa rainha? Né? O que pode acontecer com essa rainha é que de tão empática que ela é, de tão sensível que ela acaba embarcando em todas as ondas. Se ela não tiver, né, muito alinhada com essa sensibilidade, se ela não tiver trabalhado, inclusive essa carta fala de mediunidade. Mediunidade é a capacidade que nós temos, todos os seres humanos, de transitar entre mundos, o mundo espiritual e material, o mundo do inconsciente e do consciente, e essa rainha faz isso com muita facilidade. Porém, como eu dizia, se ela não estiver muito alinhada com essa sensibilidade, existe uma tendência muito grande dela se misturar com o outro e de ir entrando em qualquer onda, né? Se ela vai num lugar e as pessoas estão tristes, ela é uma esponja, ela se conecta com essa energia e ela sai de lá triste. Se ela vai numa festa e as pessoas estão eufóricas, ela entra nessa energia e sai de lá eufórica. E com isso ela vai se distanciando do verdadeiro eu dela. Então, a grande tarefa dessa rainha é aprender a lidar, né? Quando você está na sintonia, aprender na sintonia dessa rainha, aprender a lidar com essa sensibilidade, com essa capacidade empática que é muito positiva, porém, né, deve ser trabalhada para que funcione no seu aspecto mais positivo, porque senão vai trazer muita confusão, né? Pode deixar você, quando está desalinhada, essa rainha, ela fica muito lábil. O que é lábil? Mudanças de humor, né? Muito constantes. Uma hora está muito bem, uma hora está muito mal, e tudo muito rápido, né? É lógico que as emoções, os sentimentos, eles ciclam, né? A gente não fica parada numa emoção, mas essa rainha, ela vive uma montanha russa constante. Então, esse é um aprendizado dessa rainha, né? Centrar-se, prestar atenção no que é dela, separar o que é do outro, acolher sem se misturar, né? Essa rainha, ela também tem uma característica, como a água, de fluidez, né? Então ela flui, ela tem uma flexibilidade, mas qual é o cuidado? Na distorção dessa flexibilidade, ela pode se tornar a famosa Maria vai com as outras, né? Ela deixa de ser maleável e flexível para não ter forma própria. Então esse é outro cuidado. Uma dica para se alinhar então com essa rainha é meditar na imagem da cachoeira, na imagem do mar, do lago, dos rios, né? É meditar com uma taça de água, né? Se vê na água. Como é que faz isso? Fecha os olhos e imagina, então, se você tem a oportunidade, vai até esses lugares da natureza, né? Veja como é que a água é, né? É assim, é isso que ela te traz de lição. E uma outra coisa bem legal, para se conectar com as forças do sentir e organizar isso tudo, seria bem interessante se você se dedicasse a alguma atividade artística, pintar, desenhar, acho que isso vai te ajudar bem. Essa carta também
né? Vamos pensar uma outra abordagem dela. Se você não está vivenciando isso e você tirou essa carta, talvez ela esteja justamente pedindo para você se conectar com o seu lado mais sensível. Então, se você não se identificou com nada disso que eu falei, talvez o ensinamento dessa carta seja: então se conecte com a sua sensibilidade, com a sua capacidade de transitar entre os mundos. Vamos lá. Senão eu não paro de falar, gente. Eu me animo, tanto faz sair um vídeo de 1 hora. Aqui a rainha de espadas. Essa rainha... Bom, vamos lá. Eu tenho uma certa... como é que eu vou dizer? Né? Um certo cuidado com ela. Essa rainha, ela é regida pelo elemento ar, como eu disse. Então, imagina, é água com ar. 2 elementos opostos, né? Enquanto a água fala de sentimento, o ar fala de mental. Não que eles não possam ser complementares, mas tem hora que eles brigam. Essa conjunção faz dessa rainha uma mulher muito inteligente, né? Muito perspicaz. Ela usa a palavra com maestria. Ela sabe, o discurso dela é sempre muito coerente, muito embasado em conhecimentos intelectuais. Ela tem uma agilidade mental muito grande, né? Ela sabe usar as palavras como ninguém. E o conhecimento que ela tem também, ela é muito, muito sabida. Porém, né, qual é a distorção dessa rainha? Essa rainha, como ela vive muito no mundo do mental, das ideias, ela acaba, no aspecto distorcido dela, ficando extremamente exigente. E se ela não toma cuidado, ela vive no mundo do ideal. Nada para ela basta. Né? Quando na distorção dessa rainha, ela vai sempre, ela tem a experiência do correr atrás do pote de ouro no final do arco-íris. Ela estabelece um ideal e quando ela chega, ela quer mais. E ela é assim com ela, com o mundo e com todos os que a cercam. Ela acaba sendo muito exigente, criando expectativas além da conta. E isso vai tornando ela muito dura. E muitas vezes, como ela é muito exigente no aspecto distorcido, agora eu tô falando, tá, gente? Como ela é muito exigente e ninguém é bom o suficiente para ela, muitas vezes nem ela mesma, ela acaba afastando as pessoas e se tornando muito solitária, né? A outra distorção dessa rainha, muito importante, é que o mental dela acaba regendo tanto a vida dela que ela vai se desconectando do sentimento, então ela vai ficando fria, né? O outro nome dessa rainha, um outro nome dela é a rainha de gelo, né? Porque ela se desconecta dos outros elementos, ela se desconecta do sentir, né? Que é a água da rainha. Ela se desconecta da sexualidade do corpo dela. E aí o que acontece? Ela acaba tendo uma vida muito fria, né? Ela acaba afastando a sexualidade, se afastando da própria sexualidade, dos envolvimentos afetivos. Então, o grande cuidado dessa rainha é não se fechar, é não gelar, é usar essa inteligência, né? As palavras, todo esse potencial que ela tem, mas poder usar essas palavras com amorosidade, poder usar esse conhecimento com aconchego, né? Porque senão as palavras dessa rainha vão sendo tão duras, né? Eu gosto de uma imagem, sabe quando a gente corta a mão com papel, né? E fica aquela dorzinha fina que a gente só percebe depois. As palavras da rainha de espada, elas são assim. Ela pode machucar com as palavras. Então, esse é um cuidado, né? Se você não se identificou com nada disso, pode ser que a cartinha esteja justamente falando para você se conectar, né? Para você olhar mais para o seu mental, para você ir atrás de conhecimento, que talvez seja o momento de estudar, né? De colocar tudo aquilo que você já sabe de uma forma empírica e atrás de algo, né? Intelectual, racional, que justifique e explique aquilo, né? Se você não se identificou com a rainha, pode ser que o pedido seja esse, né?
Qual seria uma grande dica para essa rainha? Meditar, né? Meditar para que ela possa encontrar a mente atrás da mente, tá certo? Na meditação, você deixa passar os pensamentos, né? Que passam muito na cabeça dessa rainha, para poder então encontrar a sua verdadeira mente, aquela que tudo sabe. Essa é a nossa rainha de espadas. Vamos ver quem está aqui no número 3. Essa rainha de ouros, ela é uma rainha que reina no elemento terra. Ela é aquela mãezona, né? Nós podemos associá-la ao arquétipo da grande mãe, né? Sabe aquela... ela é aquela pessoa que gosta de cozinhar, que você chega na casa dela e ela já coloca uma mesa fartíssima, né? Eu associo muito a imagem da Rainha de Ouros a uma mesa de café da tarde com bolos, pães, chás, coisa, café, aconchego. Essa rainha, ela é aconchegante, né? Ela cuida, ela é muito, muito, muito cuidadora, né? Ela é nutridora, ela nutre as pessoas que estão por perto dela. E nutre de que jeito? A partir de cuidados bem práticos, né? Essa rainha, se você está em sintonia com ela está te trazendo uma energia de cuidado com a casa, de cuidado com o corpo, de cuidado com as questões materiais, talvez até financeiras. E ela está te trazendo uma energia muito aconchegante e acolhedora, né? Ela abraça, ela envolve, né? Imagina, ela é rainha, então ela tem água, e ela é ouros, que é terra. Então imagina uma terra úmida, né? Imagina a fertilidade que existe nisso, né? Como vocês podem ver, né? Todas as rainhas, elas têm um ponto, né? Que é o ponto de equilíbrio, que se passa para menos ou para mais, né? Distorce para mais ou para menos essa energia. Então, qual seria a distorção dessa? Qual seria a distorção dessa rainha? Se ela se desconecta do elemento água, ela fica uma formiguinha. Ela vira uma fazedora de coisas, simplesmente. Ela tira o afeto, ela tira o calor desse fazer. Então, é aquela mãe que fica extremamente preocupada com a alimentação do filho, né? Que acaba até se excedendo, né? Que fica relacionando afeto com comida, né? Então ela pode querer alimentar demais, pode se preocupar excessivamente com a quantidade e não com a qualidade, porque essa rainha ela é extremamente nutritiva. Ela nutre com o cuidado dela. Mas se ela está na distorção, o que ela faz? Ela empanturra, ela sufoca o outro, né? Ou então ela pode ficar extremamente ligada com a arrumação da casa, com a organização, né? Em cozinhar, em limpar, em fazer, lavar, e vai às compras, mas tudo isso dissociado do afeto, né? Então ela vira uma maquininha e isso não é legal, né? Porque o automático também nos desconecta do real sentido da vida, né? E isso acaba empobrecendo, endurecendo essa rainha, né? Uma boa pedida para essa rainha, para desenvolver as forças dessa rainha, é justamente se dedicar a esses cuidados materiais, seja com o teu corpo, com a casa, com os filhos, com o cozinhar. Então, ir cuidar do jardim, e fazer um pão, né? Tudo isso vai te ajudar a se conectar com as forças do querer, com as forças da vontade, né? E te tornar mais forte na materialização dos teus sonhos, ok? Então, essa mãezona aqui, né? Essa rainha, ela tem essa característica bem de mãe, né? E agora, essa querida aqui, que é a rainha de paus, a gente sempre tem uma preferida, né? A rainha de paus é a minha preferida, né? Ela está relacionada ao elemento fogo e com isso ela se vincula muito à espiritualidade, à sexualidade.
Como eu já disse, as duas andam de mãos dadas, apesar de historicamente terem tentado separar e inclusive transformar a sexualidade como algo que não tem nada a ver, né, com a espiritualidade. Mas tem, podemos falar nisso num outro momento. E essa rainha, ela é impetuosa, né? Ela é muito leal. Quer uma pessoa leal? É ela, tá? Vamos pensar que lealdade não é exatamente o mesmo que fidelidade, né? A lealdade é um respeito pelo outro, né? Se a gente fosse ver com qual arquétipo, né, essa rainha também se relaciona, é com o arquétipo da amante. É um momento onde você deve estar buscando se conectar, né? A sintonia com essa rainha te traz um impulso, uma força que nasce sim da sua sexualidade para a realização de projetos. Ela é calorosa, ela é quente, ela é envolvente. Qual é a distorção dessa rainha? Né? Porque a água aqui dá uma brandada no fogo dela, mas quando ela não considera essa água, ela fica extremamente possessiva, ciumenta, controladora. Ela quer impor a vontade dela a qualquer custo. Quando ela está, né, ela está vibrando na energia equilibrada, né? Ela consegue realizar as atividades, as tarefas dela com muita energia, com muita determinação, né? Ela delega fazeres, ela trabalha bem com grupos, mas quando ela tá na distorção, ela centraliza, ela quer impor, ela quer que seja tudo do jeito dela, na hora dela, né? Então, uma boa dica, né, para essa rainha, né, para ela se conectar com o lado positivo, é meditar sim nas forças do fogo, né? Pode acender um fogo num caldeirão, quem tem um caldeirão, uma vela, pode acender um fogo numa panela que você tenha, né? Entrar em contato com as forças, ver como é que o fogo, ele é indomável, mas o quanto que ele precisa ser cuidado, porque senão ele queima, ele machuca. Bom, então essa é a nossa rainha de paus, né? Uma boa dica também é que você olhe para a sua sexualidade, olhe para a sua espiritualidade. Se você não se identificou com nada disso, talvez seja o momento de você se conectar com o elemento fogo, né? De se conectar com a sua sexualidade, com a sua espiritualidade, reconhecer a força que você tem, né? Buscar dentro de você essa energia, né? Esse impulso que te leva a fazer, que te leva a correr atrás dos seus ideais, das coisas que você quer, né? Então essa é a dica dessa rainha, né? Estão aqui as 4. Eu espero que tenha sido uma boa tiragem para você, que te traga revelações. Aproveite para refletir, né? Acolha todos esses conteúdos, se observe e veja, né? Se isso está a mais ou se está a menos, quais são as distorções, quais as lições que essas rainhas tão queridas, tão sábias vieram te trazer. Eu agradeço a tua companhia, a tua atenção. Se você gostou desse vídeo, compartilha com as tuas amigas, com os teus amigos, fala do nosso canal e volte sempre aqui para a gente continuar conversando. O próximo vídeo é uma sincronia com o seu ciclo menstrual, bastante interessante. São rituais de sincronia com cada fase do teu ciclo. É bem legal também. Um bom dia para você e até mais!